Existe um campo de batalha invisível que raramente consideramos, mas que determina o rumo de nossa vida espiritual, nossa própria língua. Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que viveu em constante comunhão com o divino e também em intensa luta contra as forças das trevas, compreendeu como poucos o tremendo poder que as palavras exercem sobre nossa alma. Durante décadas de ministério sacerdotal, ele testemunhou como frases aparentemente inofensivas, repetidas diariamente por pessoas de boa vontade, abriam brechas espirituais por onde o inimigo se infiltrava, minando a fé, roubando a paz e afastando as graças divinas. Suas cartas espirituais, escritas entre 1915 e 1941, revelam uma verdade que a maioria dos cristãos desconhece. O demônio não entra apenas pelo que fazemos ou pensamos, mas sobretudo pelo que dizemos. Cada palavra pronunciada carrega uma força espiritual, seja para construir pontes com o céu ou para abrir portais para o inferno. E o mais assustador é que fazemos isso todos os dias, sem perceber. A sabedoria de Padre Pio sobre este tema não era apenas teórica ou acadêmica. Ela nasceu de experiências místicas profundas e de confrontos diretos com o mal. O santo de Pietrelcina sofreu ataques físicos de demônios ao longo de sua vida, teve visões do céu e do inferno, e desenvolveu uma sensibilidade espiritual aguçadíssima que lhe permitia discernir a origem e o destino de cada palavra pronunciada. Ele costumava dizer aos seus filhos espirituais que a língua é como uma ponte suspensa entre dois reinos. Quando usada com amor e fé, ela nos conecta ao céu. Quando usada com desespero, rancor ou incredulidade, ela nos arrasta para as profundezas. Não se trata de superstição, mas de uma realidade espiritual confirmada pelas Escrituras. São Tiago, em sua carta, adverte que a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, capaz de incendiar toda a nossa vida. Provérbios declara de forma ainda mais direta: morte e vida estão no poder da língua. Padre Pio levou essas verdades a sério e passou sua vida ensinando os fiéis a guardarem a boca como guardariam o próprio coração. O que torna esse ensinamento ainda mais relevante para nossos dias é que vivemos numa época de palavras baratas, de desabafos públicos, de reclamações constantes nas redes sociais, de discursos vitimistas e desesperançados. Transformamos a queixa em estilo de vida, a murmuração em forma de comunicação e o pessimismo em sinal de realismo. Mas Padre Pio nos adverte: essas palavras de sombra, como ele as chamava, não são apenas desagradáveis ou negativas. Elas têm consequências espirituais concretas. Cada vez que declaramos derrota, alimentamos desânimo, professamos rancor ou verbalizamos desespero. Estamos literalmente abrindo as portas de nossa alma para que o inimigo entre e estabeleça morada. É como deixar as janelas abertas durante uma tempestade e depois se surpreender quando a casa fica inundada. O santo italiano identificou 7 frases específicas que, ditas com frequência, se tornam verdadeiras armadilhas espirituais. Frases que você provavelmente já pronunciou hoje, talvez várias vezes, sem imaginar o estrago que causam no plano invisível. Neste material, vamos explorar cada uma dessas 7 expressões perigosas, entender por que elas abrem portas ao mal e aprender os remédios espirituais que Padre Pio ensinava para neutralizar seus efeitos. Mais do que simplesmente evitar certas palavras, trata-se de uma transformação profunda na maneira como nos relacionamos com Deus, conosco mesmos e com as circunstâncias da vida. Trata-se de reconquistar o domínio sobre nossa própria língua e, através dela, proteger nossa alma. Como dizia o santo de Pietrelcina, de tua boca não saiam queixas, mas bênçãos, pois o demônio se alimenta das primeiras e foge das segundas. Prepare-se para descobrir como suas palavras podem estar sabotando sua vida espiritual. E como você pode reverter isso hoje mesmo com a sabedoria de um dos maiores santos do século XX. Esta é provavelmente a frase mais comum nas bocas dos cristãos em momentos de tribulação. Quando a pressão aumenta, quando os problemas se acumulam, quando a dor aperta e o cansaço vence, essas 4 palavras escapam quase automaticamente. Eu não aguento mais.
parecem apenas um desabafo honesto, uma expressão legítima de esgotamento. Mas Padre Pio, com sua visão espiritual penetrante, identificou nessa frase algo muito mais perigoso. Uma declaração de derrota que enfraquece a alma e convida o desespero a se instalar. Quando você pronuncia essas palavras, não está apenas descrevendo sua condição presente. Está profetizando seu futuro, decretando sua incapacidade, proclamando que suas forças são o limite de sua resistência. E aí está o engano mortal. Você esquece que não vive apenas de suas próprias forças. O santo de Pietrelcina respondia a quem se queixava assim: quem diz que não aguenta mais, esquece que Deus o sustenta. Essa simples correção revela toda a profundidade do problema. A frase, eu não aguento mais, é na verdade uma negação da graça divina, uma recusa inconsciente de que Deus está presente e atuante mesmo, especialmente nos momentos de maior fraqueza. O perigo espiritual dessa expressão está em seu efeito dominó sobre a fé. Quando você verbaliza sua incapacidade, você está treinando sua mente a focar no problema em vez de olhar para a solução, a medir suas forças em vez de confiar no poder de Deus. São Paulo, que sofreu perseguições, naufrágios, prisões e um espinho na carne, jamais disse, não aguento mais. Pelo contrário, ele declarou, tudo posso naquele que me fortalece. A diferença não está nas circunstâncias. Paulo enfrentou coisas muito piores do que a maioria de nós enfrentará, mas na perspectiva espiritual. Ele sabia que a força não vinha dele, mas de Cristo que habitava nele. Padre Pio viveu essa mesma realidade de forma dramática. Durante 50 anos, ele carregou as chagas da crucificação em seu próprio corpo, sangrando diariamente, sofrendo dores insuportáveis que o faziam gritar durante a noite. Ele tinha todos os motivos humanos para dizer, não aguento mais. Mas em vez disso, oferecia seu sofrimento a Deus e dizia, Jesus, me sustenta. Essa pequena mudança de palavras, de não aguento para sustenta-me, transforma a lamentação em oração, queixa em confiança, desespero em súplica cheia de esperança. O inimigo de nossas almas conhece bem o poder destrutivo dessa frase. Ele sussurra ao coração cansado. Viu? Você chegou ao seu limite. Não há mais saída. Desista. Quando você concorda verbalmente com essa mentira dizendo eu não aguento mais, você está, espiritualmente falando, abrindo a porta da sua casa e convidando o desânimo a entrar e se acomodar. O desânimo traz consigo outros visitantes sombrios, a ansiedade, a depressão, a murmuração contra Deus, a sensação de abandono. Logo, aquele cansaço momentâneo que poderia ter sido superado com graça se transforma numa crise espiritual profunda. Padre Pio observava que muitas almas piedosas caíam em tentações graves, não porque eram fracas, mas porque primeiro abriram a porta com palavras de desespero. A fortaleza espiritual não consiste em nunca se cansar. Isso seria sobre-humano, mas em saber onde buscar forças quando as nossas acabam. Santa Teresa de Ávila dizia, só Deus basta. Padre Pio complementaria, e Ele basta sempre, mesmo quando você acha que não aguenta. O remédio espiritual para essa frase destrutiva é simples, mas exige disciplina e fé. Toda vez que você sentir vontade de dizer eu não aguento mais, substitua imediatamente por Jesus, me sustenta, em ti posso tudo. Não é um truque psicológico positivo, é uma realidade teológica. Você está reconhecendo sua fraqueza, o que é honesto e humilde, mas ao mesmo tempo está se apoiando na força infinita de Deus, o que é fé. Essa mudança de linguagem tem um efeito transformador não apenas no plano espiritual, mas também no psicológico e emocional. Estudos modernos sobre neuroplasticidade confirmam o que os santos sempre souberam. As palavras que repetimos moldam nossas conexões neurais e, portanto, nossa maneira de perceber e reagir à realidade. Quando você treina sua língua para buscar a Deus, em vez de proclamar derrota, você está literalmente reconfigurando seu cérebro para a esperança. Padre Pio aconselhava seus filhos espirituais a repetirem essa oração até 50 vezes por dia se necessário, transformando-a num mantra protetor. E ele garantia, toda a força que falta em você transborda dele.
Não é questão de aguardar passivamente que a força volte, mas de abrir-se ativamente à fonte inesgotável que é Cristo. Quando você para de decretar sua impotência e começa a invocar o poder divino, as portas do mal se fecham e as janelas do céu se abrem. A sensação de invisibilidade social é uma das dores mais agudas da alma humana. Sentir-se ignorado, esquecido, desvalorizado pelas pessoas ao redor gera uma angústia profunda que, se não for bem encaminhada espiritualmente, pode abrir portas perigosas ao inimigo. Quando alguém diz, "Ninguém liga para mim", está expressando muito mais do que uma observação sobre suas relações sociais. Está revelando uma ferida de rejeição que, se alimentada por palavras repetidas, pode se transformar numa fortaleza de solidão espiritual. Padre Pio, que tinha uma compreensão penetrante sobre a psicologia humana iluminada pela graça, identificava nessa frase um dos ardis mais sutis do demônio. Fazer a pessoa acreditar que está completamente sozinha, para então isolá-la ainda mais e sussurrar mentiras cada vez mais destrutivas. O isolamento é o ambiente preferido do inimigo, pois ali não há comunhão, não há caridade, não há lembrança da presença divina. É no deserto da solidão que as tentações mais graves ganham força. Por isso, o santo de Pietrelcina respondia com firmeza e ternura aos que se queixavam desse abandono. Se o mundo te esqueceu, alegra-te, o céu te recorda. Essa resposta aparentemente dura é, na verdade, um redirecionamento radical de perspectiva. Você não precisa da validação humana quando possui a atenção divina. O grande perigo dessa frase está em seu efeito retroalimentador. Quanto mais você diz, "Ninguém liga para mim", mais você se convence disso e mais você age de maneiras que confirmam essa crença. Psicologicamente, isso se chama profecia autorrealizável. Você passa a interpretar gestos neutros como rejeição, a afastar as pessoas com seu negativismo, a não perceber os sinais de cuidado que existem porque está obcecado pela narrativa de abandono. Espiritualmente, é ainda pior. Você está fechando seu coração à gratidão, cultivando autocomiseração, que é uma forma sutil de orgulho, e criando um vazio emocional que o inimigo se apressa em preencher com seus sussurros venenosos. Você não tem valor, ele diz. Você não merece amor, ele insiste. Nem Deus se importa com você, ele ousa blasfemar. E se você continuar repetindo, "Ninguém liga para mim", eventualmente começará a acreditar até nessa última mentira. Padre Pio sabia que muitas almas perdiam a fé não por argumentos intelectuais, mas por essa sensação crescente de que Deus também as havia abandonado. A solidão emocional, quando não combatida com verdades espirituais, evolui para a solidão existencial e, finalmente, para o desespero místico, o estado mais perigoso de todos, onde a alma se sente cortada de qualquer fonte de amor, humana ou divina. A verdade espiritual que precisa ser recuperada aqui é simples, mas revolucionária. Você nunca está sozinho. Nunca. Mesmo quando todos os seres humanos te abandonem, e isso pode acontecer, não vamos romantizar, Deus permanece. Mais do que isso, Ele está mais próximo de você nos momentos de maior solidão. O Salmo 27 declara: "Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá." Jesus Cristo passou pela experiência suprema de abandono na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Justamente para que nenhum de nós precisasse passar por ela sozinho. Ele conhece essa dor por dentro, e Padre Pio, que experimentou noites de provação espiritual em que até a presença sensível de Deus parecia ausente, aprendeu uma lição crucial. A ausência de sentimento não é ausência de presença. Deus estava lá, mesmo quando o santo não o sentia. Do mesmo modo, o fato de você não sentir o amor das pessoas ou de Deus não significa que esse amor não exista. O demônio trabalha muito na dimensão dos sentimentos, fazendo você confundir emoção com realidade. Mas a realidade objetiva é esta: você é amado por Deus com amor infinito e eterno, independentemente do que sente ou de como as pessoas te tratam. O remédio espiritual que Padre Pio prescrevia para essa ferida era um mantra de verdade. Deus me vê, Deus me ama, Deus me basta. Essa frase tripla funciona como um antídoto progressivo. Primeiro, reconhece que você não é invisível. Os olhos divinos estão constantemente sobre você,
não num sentido de vigilância punitiva, mas de atenção amorosa. Deus te vê com todos os detalhes, conhece cada pensamento, cada lágrima, cada desejo do seu coração. Segundo, afirma que esse olhar não é neutro ou crítico, mas amoroso. Ele te ama não porque você é perfeito ou útil, mas porque você é dele, criado à sua imagem. Terceiro, e mais importante, declara que esse amor é suficiente. Deus me basta não é resignação ou desprezo pelas relações humanas. Padre Pio sempre incentivou a caridade fraterna, mas uma ordem de prioridades correta. Quando você fundamenta sua identidade e seu valor no amor de Deus, as flutuações do amor humano deixam de ter poder destrutivo sobre você. Você pode desejar e buscar relações saudáveis, mas não depende delas para sobreviver emocionalmente. Santa Teresa de Jesus, citada por Padre Pio, resumiu perfeitamente: só Deus basta. Quando você internaliza essa verdade e a proclama com sua boca, a porta da solidão espiritual se fecha e uma janela para a comunhão mística se abre. Você descobre que nunca esteve sozinho e que a presença divina é mais real e consoladora do que qualquer companhia humana. Se existe uma frase que funciona como um convite formal ao demônio para estabelecer residência permanente no coração humano, é esta: eu nunca vou perdoar. Padre Pio era categórico ao afirmar que nada, absolutamente nada, atrai tanto o poder das trevas quanto o rancor cultivado. Quando alguém faz um voto interno de nunca perdoar, está, na prática, construindo um trono para o inimigo dentro da própria alma. O santo de Pietrelcina dizia com todas as letras: quem guarda ódio dá morada ao demônio no coração. Não é metáfora, não é exagero retórico. É uma descrição precisa da realidade espiritual. O rancor funciona como uma porta não apenas entreaberta, mas escancarada, com um tapete de boas-vindas para as forças malignas. Por quê? Porque o perdão é uma das características mais essenciais de Deus, e recusar-se a perdoar é colocar-se em oposição direta à própria natureza divina. É escolher o lado oposto. Jesus foi explícito ao conectar nosso perdão ao perdão divino. Se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará. Não é que Deus seja vingativo ou mesquinho, é que ao recusar perdão, você se coloca numa frequência espiritual incompatível com a graça. É como tentar sintonizar uma rádio. Se você está na frequência do ódio, não consegue captar as transmissões do amor divino. O que torna essa frase especialmente perniciosa é que ela quase sempre vem acompanhada de uma justificativa aparentemente legítima. Depois do que fizeram comigo, eu nunca vou perdoar. Como se a gravidade da ofensa justificasse a perpetuação do ódio. Mas Padre Pio, que ouvia confissões por 10, 12, até 15 horas por dia, via claramente o resultado final dessa lógica. Pessoas que haviam sido vítimas reais de injustiças terríveis, mas que, ao se recusarem a perdoar, tinham se tornado prisioneiras espirituais de seus próprios algozes. O ofensor seguia com a vida, muitas vezes indiferente, enquanto a vítima carregava diariamente o veneno do rancor, envenenando a si mesma. O rancor é um veneno que você toma esperando que o outro morra, dizia o santo. Além disso, o inimigo usa essa frase como uma corrente que prende a pessoa ao passado. Toda vez que você repete, eu nunca vou perdoar, você está renovando o contrato com a amargura, revivendo a ofensa, mantendo-a fresca e dolorosa. Você se torna refém de um evento que já passou, incapaz de avançar, crescer ou experimentar a liberdade. E o demônio celebra, porque conseguiu fazer de você uma estátua de sal, paralisada, olhando sempre para trás como a mulher de Ló. Padre Pio fazia questão de esclarecer um ponto crucial que muitos mal interpretam. Perdoar não é sentir. Perdão não é uma emoção, é uma decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar. Não precisa sentir amor pelo ofensor. Não precisa sequer sentir que a ferida sarou. Perdoar é um ato da vontade, uma escolha consciente de soltar a pessoa de sua dívida espiritual e entregar a justiça a Deus. É dizer: eu escolho não mais cobrar, não mais vingar, não mais guardar este mal. Liberto esta pessoa e, assim, liberto a mim mesmo. O santo italiano conhecia profundamente a diferença entre justiça e vingança. Justiça é necessária e às vezes deve ser buscada nos tribunais apropriados.
Vingança é o desejo de causar sofrimento ao outro, e isso sempre pertence às trevas. Você pode perdoar alguém e ainda defender seus direitos legalmente. Pode perdoar e ainda estabelecer limites saudáveis para não ser ferido novamente. Perdão não é permissividade, não é deixar de lado consequências apropriadas, não é fingir que nada aconteceu. É, simplesmente, recusar-se a ser o juiz final, o executor da vingança, o guardião eterno da conta a ser paga. O remédio espiritual que Padre Pio ensinava para quebrar esse juramento maligno é uma oração que deve ser repetida mesmo quando dói, mesmo quando não se sente sinceridade. Jesus, eu perdoo e te peço que cures o que ainda me fere. Essa oração tem duas partes essenciais. A primeira, eu perdoo, é a decisão da vontade. Você não está dizendo eu sinto perdão, mas eu escolho perdoar, que é completamente diferente. É um ato de obediência a Deus, mesmo que seu coração ainda sangre. A segunda parte, te peço que cures o que ainda me fere, é um reconhecimento honesto de que a ferida existe e de que você não tem poder para curar a si mesmo. Você está entregando a dor a Deus, pedindo que Ele faça o que você não consegue, sarar o coração ferido. Padre Pio prometia que, quando essa oração é feita com sinceridade, mesmo que pequena, algo se move no mundo espiritual. A porta que estava escancarada para o mal começa a se fechar. O demônio, que estava confortavelmente instalado na poltrona do rancor, é forçado a sair, e a luz da graça, aos poucos, começa a iluminar os cantos escuros do coração. O santo advertia que essa não é uma oração de uma vez só, é um processo. Você pode precisar perdoar a mesma pessoa 70 vezes 7, como Jesus ensinou. Toda vez que a mágoa ressurge, você repete: Jesus, eu perdoo. Toda vez que a tentação de vingança volta, você renova: Jesus, eu perdoo. E um dia, sem que você perceba exatamente quando, a corrente se rompe. Você está livre. E o inferno perdeu um território que havia conquistado em sua alma. Existe um pecado que a teologia chama de pecado contra o Espírito Santo, e uma de suas formas mais comuns é o desespero. A crença de que não há mais salvação, de que tudo está perdido, de que nem Deus pode reverter sua situação. Quando alguém diz, minha vida não tem jeito, está flertando perigosamente com esse pecado. Padre Pio, que tinha uma compreensão profunda da misericórdia divina e também das estratégias diabólicas, identificava essa frase como uma das mais destrutivas espiritualmente. Ele advertia com severidade e amor. O desespero é o pecado dos que não acreditam no amor de Deus. Perceba a gravidade dessa afirmação. Não é apenas uma questão de pessimismo ou desânimo passageiro, mas uma negação prática do poder e da bondade divina. Quando você declara que sua vida não tem jeito, você está dizendo implicitamente que Deus não é capaz, ou não está disposto, a transformar sua história. Está colocando limites no ilimitado, fronteiras no infinito. O inimigo de nossas almas adora essa frase, porque ela fecha completamente a porta da esperança. E onde não há esperança, a fé definha e a caridade esfria. A tríade das virtudes teologais desmorona e a pessoa fica espiritualmente nua, desarmada, à mercê dos ataques das trevas. O que torna essa declaração especialmente perigosa é que ela frequentemente vem disfarçada de realismo. Não sou pessimista, sou realista, dizem muitos. Minha situação é objetivamente sem saída. Dívidas impagáveis, doença incurável, relacionamento irreparavelmente quebrado, reputação definitivamente destruída. Padre Pio não negava que existem situações humanamente impossíveis. Ele mesmo viveu uma delas, carregando feridas que nenhum médico conseguia explicar ou curar. Mas o santo italiano sabia algo que o mundo esqueceu. Impossível para os homens não é impossível para Deus. Toda a história da salvação é uma sucessão de situações sem saída que Deus transformou. Sara era estéril e idosa, impossível ter filhos, mas Deus lhe deu Isaque. Israel estava encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Impossível escapar, mas Deus abriu o mar. Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirando mal. Impossível reviver, mas Jesus o chamou de volta. A Virgem Maria engravidaria sem conhecer homem. Impossível biologicamente, mas o Espírito Santo a cobriu. E a situação mais sem jeito de toda a história humana,
o pecado que separava eternamente a humanidade de Deus, foi resolvida na cruz. O que é impossível aos homens é possível a Deus, e Padre Pio vivia essa verdade com uma convicção inabalável. Outro aspecto mortal dessa frase é que ela funciona como uma sentença autodeclarada. As palavras têm poder criativo, não no sentido mágico que algumas correntes ensinam, mas no sentido espiritual e psicológico real. Quando você repete constantemente "minha vida não tem jeito", você está programando sua mente para desistir, para não buscar soluções, para não enxergar as portas que Deus está abrindo. É como usar vendas voluntariamente e depois reclamar que está escuro. Além disso, essa declaração afasta as pessoas que poderiam ajudar, porque ninguém quer conviver constantemente com alguém que já se declarou derrotado. E afasta a graça divina não porque Deus desista de você, mas porque você fecha o canal de recepção. A graça de Deus é como a luz do sol. Está sempre disponível, mas se você fecha todas as cortinas e depois reclama da escuridão, o problema não está no sol. Padre Pio via pessoas que rezavam pedindo milagres, mas ao mesmo tempo repetiam: "Não tem jeito, não tem jeito", e se perguntava: como Deus pode agir através de alguém que já decretou a impossibilidade de mudança? A fé não é otimismo barato que ignora a realidade, mas também não é pessimismo derrotista que ignora Deus. O remédio espiritual para essa frase mortal vem diretamente de São Paulo, o maior exemplo humano de reviravolta impossível. Saulo era um perseguidor violento da igreja, cúmplice de assassinato, inimigo jurado de Cristo. Se alguém tinha uma vida sem jeito na perspectiva cristã, era ele. Mas Deus o transformou no maior missionário da história. E Paulo, lembrando-se dessa transformação impossível, proclamou para toda a eternidade: "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Padre Pio insistia que essa não é uma frase motivacional, mas uma verdade teológica. O tudo aqui não significa qualquer capricho humano, mas tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus para a sua vida. E qual é essa vontade? Sua santificação, sua salvação, sua transformação à imagem de Cristo. Isso é sempre possível, em qualquer circunstância, porque depende não de você, mas de Deus, agindo em você. Pode ser que Deus não cure sua doença física, mas Ele pode transformá-la em santidade. Pode ser que Ele não resolva sua crise financeira da forma que você imagina, mas Ele pode usar essa crise para libertar você da escravidão do materialismo. Pode ser que Ele não restaure aquele relacionamento quebrado, mas Ele pode curar seu coração de uma forma que você nunca imaginou possível. O santo de Pietrelcina ensinava a repetir essa proclamação de Paulo todos os dias, especialmente quando a tentação do desespero surgisse. "Tudo posso naquele que me fortalece." E ele acrescentava: "A esperança reacende quando a alma lembra que Deus ainda escreve a história, e Ele nunca escreveu um final trágico para quem confia nele." Poucas frases têm um efeito tão devastador sobre a identidade humana quanto esta: "Sou um fracasso." Não é simplesmente admitir que você fracassou em algo específico, o que seria humildade saudável, mas definir sua própria essência como fracasso, transformar um evento em identidade, um tropeço em natureza. Padre Pio reconhecia aqui uma das mentiras mais insidiosas do demônio, porque ela ataca não as ações, mas o ser. Não o que você fez, mas quem você é. E quando alguém se define como fracasso, automaticamente se paralisa. Afinal, por que tentar de novo se o problema não é a estratégia, mas você mesmo? Por que buscar mudança se a questão não é comportamental, mas ontológica? O inimigo usa essa frase como uma corrente que prende a alma na inércia espiritual, emocional e até física. E o pior é que essa mentira frequentemente se disfarça de humildade. "Estou apenas sendo realista sobre minhas limitações", dizem alguns. Mas Padre Pio fazia uma distinção crucial. Humildade é reconhecer suas fraquezas diante de Deus. Autodepreciação é negar a dignidade que Deus lhe conferiu. A primeira abre caminho para a graça, a segunda fecha. O santo de Pietrelcina respondia com firmeza: "Deus não faz fracassos, faz filhos amados. O fracasso é só quando deixas de tentar amar." Perceba a reviravolta. Na perspectiva divina, o único fracasso real é a recusa ao amor, não a incapacidade de alcançar sucesso mundano.
O demônio trabalha com maestria através da comparação para plantar essa semente venenosa. Ele coloca diante de você as conquistas alheias, o sucesso profissional do colega, o casamento perfeito da amiga, a vida financeira estável do primo, a aparência impecável da celebridade, e sussurra: olha o que você não conseguiu, olha o que você não tem, olha o que você não é. E quando você morde essa isca e começa a medir seu valor pelas métricas do mundo, a frase "sou um fracasso" é apenas questão de tempo, porque sempre haverá alguém com mais, alguém melhor, alguém que chegou lá enquanto você ainda está aqui. Mas Padre Pio ensinava uma verdade libertadora. Você não foi criado para ser outra pessoa, você foi criado para ser você, a versão única, irrepetível e amada que Deus idealizou desde a eternidade. Seu valor não está em suas conquistas, posses ou aparência, mas na sua identidade de filho de Deus. E essa identidade é incancelável. Você pode perder tudo: emprego, saúde, relacionamentos, dinheiro, reputação, mas não pode perder sua dignidade ontológica. Deus olha para você não com os olhos de um chefe avaliando o desempenho, mas com os olhos de um pai contemplando seu filho. E aos olhos dele, você nunca será um fracasso, porque você é amado antes de qualquer realização. A dinâmica espiritual por trás dessa frase destrutiva também envolve a culpa mal direcionada e a vergonha tóxica. Muitas pessoas que se declaram fracassos carregam feridas profundas de rejeição, abuso ou expectativas não cumpridas desde a infância. Talvez seus pais tenham sido excessivamente críticos, comparando-a sempre com irmãos ou colegas. Talvez a sociedade tenha imposto padrões impossíveis de beleza, sucesso ou realização. Talvez um erro grave tenha marcado sua história e desde então você não conseguiu mais se livrar daquela mancha. Padre Pio, em sua experiência de confessor, ouvia histórias de pessoas que carregavam culpas por décadas, definindo-se por seus piores momentos. E ele sempre trazia a mesma verdade: seu pior dia não define quem você é, porque Deus te define pelo sangue de Cristo, não pelo seu histórico de erros. O santo lembrava constantemente a parábola do filho pródigo. Aquele jovem havia desperdiçado toda a herança em prostituição e vida dissoluta, um fracasso completo pelos padrões mundanos. Mas quando voltou para casa, o pai não o chamou de fracassado, chamou-o de filho e celebrou seu retorno. Da mesma forma, não importa quão profundo você tenha caído, aos olhos de Deus você continua sendo filho, e ele está ansioso para celebrar seu retorno ao lar. O remédio espiritual que Padre Pio prescrevia para essa ferida profunda é uma declaração que reconstrói a identidade a partir da verdade divina. Senhor, tu me criaste por amor, em ti sou vitória. A primeira parte, tu me criaste por amor, restabelece a base. Sua existência não foi um acidente, um erro ou uma contingência infeliz. Você foi desejado, sonhado e criado intencionalmente por um Deus de amor infinito. Antes de fazer qualquer coisa, antes de conquistar ou fracassar em qualquer empreendimento, você já era amado. Esse amor não depende de desempenho. A segunda parte, em ti sou vitória, redefine o que significa vencer. Não é sobre suas conquistas isoladas, mas sobre sua união com Cristo. São Paulo dizia: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você está em Cristo, você participa de sua vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. Essa é a verdadeira vitória, e ela já é sua, não por mérito, mas por graça. Padre Pio viveu essa verdade de forma dramática. Ele nunca realizou grandes feitos exteriores, nunca escreveu livros teológicos famosos, nunca fundou instituições grandiosas. Mas ele orava, sofria, amava e permanecia unido a Cristo. E isso o tornou um dos santos mais poderosos e amados da história. O santo ensinava que a humildade não é achar-se um fracasso, mas reconhecer-se fraco e, simultaneamente, confiar na força de Deus. É dizer: eu, por mim mesmo, posso falhar, mas em Cristo tenho tudo o que preciso para viver a santidade que Ele planejou para mim. Quando você substitui "sou um fracasso" por "em ti sou vitória", você fecha a porta ao desânimo paralisante e abre a janela à esperança que move montanhas. Esta é talvez a frase mais dolorosa de todas, porque vem de uma experiência real e angustiante: o silêncio de Deus. Quando as orações parecem não ser ouvidas, quando os milagres não acontecem,
Quando a dor se prolonga e o céu parece de bronze, a alma ferida grita: Deus me abandonou. Padre Pio conhecia essa dor intimamente. Ele próprio passou por períodos de aridez espiritual tão intensos que chegou a escrever em suas cartas: Jesus, onde estás? Por que te escondes? Mas o santo de Pietrelcina jamais concluiu que estava abandonado. Há uma diferença crucial entre sentir a ausência de Deus e estar realmente abandonado por Ele. O primeiro é uma experiência mística comum até entre os maiores santos. O segundo é uma impossibilidade teológica. Deus prometeu: não te deixarei nem te abandonarei. Hebreus 13:5. E Deus não mente. Padre Pio ensinava com sabedoria: quando Deus se cala, é porque quer ouvir o que há no teu coração. O silêncio divino não é indiferença, é pedagogia. É convite à fé pura, aquela que não depende de consolações sensíveis, mas da confiança nua na palavra de Deus. Quando você proclama Deus me abandonou, está fazendo duas coisas terríveis espiritualmente. Está chamando Deus de mentiroso, já que Ele prometeu nunca abandonar, e está abrindo a porta ao desespero final, aquele que leva à perda da fé. O inimigo de nossas almas é especialista em usar o silêncio divino como arma. Ele conhece as Escrituras e sabe que Deus, às vezes, se esconde pedagogicamente, permitindo provações que purifiquem a fé. Então, o demônio aproveita esses momentos de escuridão para sussurrar: viu? Deus não te ouve. Você não é importante para Ele. Talvez Ele nem exista. Ou se existe, não se importa com você. E se a pessoa em seu sofrimento concorda com essas mentiras e as verbaliza: Deus me abandonou, ela está, na prática, rompendo a corda que a mantém ancorada à fé. Porque a fé, em sua essência, é confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando não vemos, não sentimos, não entendemos. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Os santos mais profundos, Teresa de Ávila, João da Cruz, Teresinha de Lisieux e o próprio Padre Pio, experimentaram o que a tradição mística chama de noite escura da alma. Períodos prolongados em que Deus retira toda a consolação sensível, deixando a alma como que suspensa no vazio. Mas esses santos jamais interpretaram essa experiência como abandono. Pelo contrário, viram nela um convite a uma fé mais madura, um amor mais puro, uma confiança mais profunda. A situação mais dramática de aparente abandono divino na história humana aconteceu no Calvário, quando o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Padre Pio meditava constantemente nesse grito. Por que Jesus experimentou essa angústia? Para que nenhum de nós, ao passar pela mesma experiência, precisasse fazê-lo sozinho. Cristo desceu até as profundezas da sensação de abandono divino para estar conosco ali, para nos dizer: eu sei o que você está sentindo, eu passei por isso, e olha o que veio depois, a ressurreição. O aparente abandono de Sexta-feira Santa foi o prelúdio da glória de Domingo de Páscoa. O silêncio de Deus não é a última palavra, a vida sempre é. Padre Pio ensinava que quando sentimos que Deus nos abandonou, é precisamente quando Ele está mais perto, trabalhando nas camadas mais profundas de nossa alma, onde nossa consciência superficial não alcança. É como uma cirurgia. O paciente está anestesiado e não sente a presença do médico, mas é justamente ali que o médico está fazendo o trabalho mais importante. Declarar Deus me abandonou é como acordar da anestesia antes da hora e tentar sair da mesa de cirurgia no meio da operação. Você pode arruinar o trabalho que Deus está fazendo. O remédio espiritual para esse grito de desespero é uma oração de fé nua, sem apoio de sentimentos. Mesmo no silêncio, eu confio em ti. Padre Pio considerava essa uma das orações mais poderosas que existem, porque ela não barganha, não exige, não condiciona, ela simplesmente confia. É a oração de Jó, que depois de perder tudo, filhos, riquezas, saúde, e não receber nenhuma explicação de Deus, ainda assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. É a oração de Maria aos pés da cruz, que não entendeu por que seu filho inocente estava sendo torturado, mas permaneceu de pé, confiando. É a oração dos mártires que morreram sem ver a vitória do cristianismo, mas creram que ela viria. Padre Pio ensinava que cada vez que você profere essa oração no escuro,
Mesmo no silêncio, eu confio em ti. Uma luz se acende no mundo espiritual. Não necessariamente em seus sentimentos, não imediatamente em suas circunstâncias, mas na realidade objetiva do reino de Deus. Você está plantando uma semente de fé que brotará no tempo certo. O santo garantia: o silêncio de Deus é sempre temporário. Sua fidelidade é eterna. Pode ser que ele demore, segundo nossos cálculos humanos, mas nunca abandona. E quando finalmente você compreender, seja ainda nesta vida ou na eternidade, o porquê daquele silêncio, você se ajoelhará em gratidão, percebendo que até ali, especialmente ali, Deus estava cuidando de você com amor infinito. De todas as frases que abrem portas ao mal, esta é a mais alarmante, porque atinge o bem mais fundamental que Deus nos deu: a própria vida. Quando alguém diz, eu preferia não viver, está expressando uma dor tão profunda que consegue eclipsar até o instinto natural de sobrevivência. Padre Pio, que tinha um coração extremamente sensível ao sofrimento humano, chorava ao ouvir essas palavras. Ele sabia que essa frase não vem de pessoas más ou fracas, mas de almas que estão em agonia extrema, seja por depressão, trauma, dor física insuportável ou perda devastadora. O santo nunca julgava quem dizia isso, pelo contrário, acolhia com ternura, mas também advertia com urgência e firmeza: cada vida é uma chama de Deus. Apagar-se é negar o dom mais santo. A vida, sua vida, não é um acidente biológico que você pode descartar quando não lhe serve mais. É um presente sagrado, um mistério confiado a você por Deus, com propósito eterno mesmo quando esse propósito está completamente obscurecido pela dor. Verbalizar o desejo de não viver é abrir uma porta perigosíssima, não apenas ao desespero, mas ao próprio suicídio, que Padre Pio considerava uma das maiores tragédias, porque interrompe prematuramente a jornada que Deus planejou e pode, em casos extremos, levar à perdição eterna. O demônio, que Jesus chamou de homicida desde o princípio, tem um interesse especial em destruir vidas humanas. Cada ser humano que nasce é uma nova imagem de Deus no mundo, uma nova oportunidade de amor, santidade e glória divina. E isso enfurece o inimigo. Ele não pode criar vida, mas pode destruí-la. E sua estratégia mais eficaz não é necessariamente o homicídio externo, mas levar a própria pessoa a autodestruir-se. Para isso, ele usa a mentira mais perversa. Sua vida não vale nada. O mundo seria melhor sem você. Você é um fardo para todos. A morte seria um alívio. E se a pessoa, em seu sofrimento, começa a repetir "eu preferia não viver", está abrindo espaço mental e espiritual para que essas mentiras ganhem força. Padre Pio via claramente essa dinâmica espiritual. A frase começa como um desabafo de dor, mas se repetida constantemente, transforma-se numa ideia fixa, depois num desejo crescente, e finalmente pode levar à ação fatal. O santo de Pietrelcina intervinha espiritualmente em muitas dessas situações, orando intensamente e muitas vezes obtendo a conversão e o resgate de almas que estavam à beira do abismo. Ele dizia que Satanás faz um último e desesperado ataque justamente quando a pessoa está prestes a ter um grande avanço espiritual, tentando eliminá-la antes que ela cumpra o propósito divino. É crucial entender que Padre Pio jamais negava ou minimizava o sofrimento real que leva alguém a dizer "eu preferia não viver". Ele próprio sofreu intensamente durante toda a vida. As chagas que sangravam constantemente, as dores físicas agonizantes, as provações espirituais, as perseguições da própria igreja que chegaram a suspender suas faculdades sacerdotais por anos, a incompreensão, a solidão. Houve momentos em que, humanamente falando, ele poderia ter pensado que a morte seria um alívio. Mas o santo tinha uma convicção profunda que o sustentava. O sofrimento, por mais absurdo que pareça, tem significado quando unido à cruz de Cristo. Ele não romantizava a dor. Nunca dizia, que bom que você está sofrendo, mas oferecia uma perspectiva transformadora. Seu sofrimento não é inútil se você o oferecer a Deus. Pode se tornar redentor, salvífico, fonte de graças para você e para outros. Santa Teresinha de Lisieux, outra grande mística, morreu aos 24 anos de tuberculose, sofrendo dores horríveis e aridez espiritual. Mas ela ofereceu tudo por amor, e daquele leito de morte brotaram graças que converteram milhões. Padre Pio ensinava, mesmo quando sua vida parece não ter mais sentido, ela tem.
porque Deus ainda não a encerrou, o que significa que há algo importante que você ainda precisa viver, testemunhar ou oferecer. O remédio espiritual urgente para quem pronuncia essas palavras terríveis é duplo: a oração sincera e a busca de ajuda concreta. A oração que Padre Pio ensinava é: Senhor, dá sentido à minha dor. Sustenta-me até que eu veja a tua luz. Não é uma oração de otimismo forçado, mas de dependência total. Você está dizendo: eu não entendo o que está acontecendo, eu não aguento sozinho, mas tu me sustentas. E eu te peço que não me deixes desistir. É uma oração de sobrevivência espiritual, um grito do fundo do poço pedindo que Deus não solte sua mão. Mas Padre Pio, sendo profundamente sábio e prático, sempre acrescentava: busque ajuda humana também. Deus age através de pessoas, médicos, terapeutas, sacerdotes, amigos, familiares. Se você está em desespero tão profundo que deseja não viver, isso pode ser sinal de depressão clínica, que é uma doença real e tratável. Procure um profissional de saúde mental. Abra-se com alguém de confiança. Não carregue esse peso sozinho. O santo tinha uma frase poderosa: Deus te deu a vida, e só Ele pode retirá-la. Enquanto você respira, Ele tem planos para você. Não aborte o milagre que Ele ainda quer operar em ti. E Ele prometia a quem lutava contra esses pensamentos: se você resistir, se segurar na mão de Deus só mais um dia, e depois mais outro, chegará o dia em que você olhará para trás e agradecerá por não ter desistido. A vida tem estações, e o inverno mais rigoroso não dura para sempre. A primavera vem, e com ela a possibilidade de renascimento, alegria e propósito renovado. Chegamos ao coração do ensinamento de Padre Pio sobre o poder espiritual das palavras. Depois de examinar as 7 frases que abrem portas ao mal, resta a pergunta essencial: como fechá-las? Como proteger nossa alma da infiltração das trevas através de nossa própria língua? O santo de Pietrelcina dava uma resposta tão simples quanto revolucionária. Substitua a queixa pela bênção, o desespero pela fé, a murmuração pela gratidão. Ele repetia incansavelmente: de tua boca não saiam queixas, mas bênçãos, pois o demônio se alimenta das primeiras e foge das segundas. Não é uma questão de positividade superficial ou negação da realidade dolorosa. Padre Pio nunca foi ingênuo. É uma questão de escolher, conscientemente e repetidamente, alinhar sua boca com a verdade divina em vez de com as mentiras do inimigo. Cada palavra que sai de seus lábios é uma semente que você planta no solo espiritual de sua vida. Você quer colher desespero, rancor e escuridão? Então plante queixas, maldições e descrença. Quer colher paz, esperança e luz? Então plante bênçãos, gratidão e afirmações de fé. A escolha é sua, e você a faz dezenas de vezes por dia, muitas vezes sem perceber. A tradição espiritual católica sempre reconheceu o poder das palavras. Jesus disse: pelos teus frutos serás conhecido, e da abundância do coração fala a boca. Tiago escreveu extensamente sobre o perigo da língua descontrolada, comparando-a a um pequeno leme que direciona um grande navio ou uma pequena fagulha que incendeia uma floresta inteira. Provérbios declara: morte e vida estão no poder da língua. Padre Pio tomava essas advertências literalmente e as aplicava com rigor em sua própria vida. Mesmo sob dores indescritíveis, ele se recusava a murmurar contra Deus. Mesmo quando perseguido injustamente por superiores eclesiásticos, ele não proferia palavras de vingança. Mesmo em aridez espiritual, ele não declarava abandono divino. Sua boca estava consagrada à bênção. Bendito seja Deus. Ele repetia constantemente: seja feita a vossa vontade. Jesus, eu confio em vós. E essa disciplina verbal não era apenas piedosa, era estratégica. O santo sabia que estava em guerra espiritual e que a língua era um dos campos de batalha mais importantes. Cada palavra que ele pronunciava era escolhida para edificar, não destruir, para abrir portas ao céu, não ao inferno. E o resultado foi uma vida de santidade extraordinária, mesmo em meio a sofrimentos extraordinários. O que Padre Pio está nos convidando a fazer é revolucionar nossa relação com as palavras. Vivemos numa cultura de desabafo constante, onde redes sociais se tornaram palcos para queixas infinitas,
onde reclamar é considerado autenticidade e murmurar é visto como honestidade. Mas o santo de Pietrelcina nos chama a uma contracorrente radical: dominar a língua, vigiar cada palavra, transformar a boca num santuário de onde só saem bênçãos. Isso não significa ser falso ou reprimir emoções legítimas. Você pode e deve expressar suas dores, mas dirija-as a Deus em oração, não ao vazio em forma de queixa. Não proclame para o universo: eu não aguento, mas clame a Jesus: sustenta-me. Não decrete: sou um fracasso, mas declare: em ti sou vitória. Não reclame: ninguém liga para mim, mas afirme: Deus me vê e me ama. Essa mudança aparentemente pequena de linguagem tem impacto profundo na realidade espiritual. As portas que estavam abertas ao mal começam a se fechar. As janelas para o céu começam a se abrir, e sua alma, antes vulnerável e exposta, torna-se uma fortaleza protegida pela própria palavra de Deus que você escolheu proclamar. Padre Pio nos deixou um mantra final, uma espécie de proteção verbal diária. Da minha boca só sairá fé, e o mal não terá lugar. Este é o resumo de tudo. Se você conseguir disciplinar sua língua para que dela só saiam palavras de fé, esperança e amor, você terá erguido uma muralha espiritual quase impenetrável ao redor de sua alma. O demônio não conseguirá entrar pela porta que você mantém trancada, mas isso exige vigilância constante, porque nossos hábitos verbais estão profundamente enraizados. Você precisará se corrigir 1000 vezes, capturar as palavras destrutivas antes que saiam, substituí-las conscientemente pelas redentoras. Padre Pio sugeria uma prática concreta. Toda noite, antes de dormir, faça um exame de consciência verbal. Pergunte-se: que palavras saíram da minha boca hoje? Abri portas ao mal ou ao bem? Preciso me arrepender de algo que disse? E se precisar, arrependa-se e peça perdão a Deus. E no dia seguinte, comece de novo, com a graça renovada, guardando sua língua como o tesouro mais precioso, porque ela é. Afinal, é essa mesma boca que recebe o corpo de Cristo na Eucaristia. Como poderia, minutos depois de receber o Senhor, pronunciar palavras de ódio, desespero ou descrença? Guarde seus lábios como se fossem o cálice sagrado. Purifique-os com bênçãos e observe como sua vida inteira começa a se transformar quando você transforma suas palavras. Como o Padre Pio prometeu: reza, espera.